Boa noite, irmãos. Seguindo as orientações das autoridades competentes, durante esse período de quarentena, estamos com as nossas atividades presenciais aqui na igreja e nas casas suspensas. Por isso, estamos trazendo esse conteúdo pela internet para que você possa ser edificado pela palavra de Deus. Esperamos que o mais rápido possível essa situação possa ser normalizada e nós possamos assim estar juntos na comunhão dos santos, em nome de Jesus. Eu peço que você fique comigo após a mensagem, pois ainda vou trazer mais alguns assuntos importantes do seu interesse. Vamos orar. Deus querido, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer, Pai, pois mesmo em meio às dificuldades, em meio às lutas, Pai, nós podemos olhar para Ti e ter esperança em Ti. Que o Senhor possa falar ao nosso coração através da Tua palavra, falar as necessidades do nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. De antemão, nós já te agradecemos pelo Teu cuidado, pela Tua proteção e pela Tua provisão, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ao texto. Queridos, o texto base da nossa mensagem essa noite está no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, entre os versículos 11 e 16. Vamos ler. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que tinha em mente realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: Ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Eu escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. Amém? Esse texto que lemos é um texto muito conhecido da palavra de Deus, é onde o Senhor responde à oração feita pelo rei Salomão no momento em que ele dedica esse templo ao Senhor. Você vai encontrar aí no livro de Crônicas, no segundo livro de Crônicas, do capítulo 1 até o capítulo 7, nós vemos a preparação, nós vemos a construção e a dedicação do templo ao Senhor. E nesse momento da dedicação, o rei Salomão ele faz uma oração ao Senhor pedindo que a glória do Senhor encha o templo, que a presença manifesta do Senhor venha habitar nesse templo. E essa visão noturna que Salomão teve do Senhor, essa manifestação que Salomão teve da parte do Senhor, onde o Senhor fala que ouviu a oração de Salomão e que vai fazer de acordo com aquilo que o rei lhe pediu. Vamos ao texto. É interessante, amados, que o próprio Deus destaca que aquele templo construído pelo rei Salomão, ele vai ser a habitação dele entre o povo de Israel. É preciso que a gente entenda aqui o contexto em que isso se deu. O pai de Salomão, no caso o rei Davi, ele tinha o intento de construir o templo para o Senhor, porém Deus não permitiu que ele construísse, mas disse que o seu filho, que lhe sucederia no trono, iria construir esse templo. Esse templo foi o primeiro edifício físico, construído para a habitação de Deus. Antes, desde a época de Moisés, o Senhor ele vinha habitando, a presença do Senhor vinha habitando na tenda do encontro, no tabernáculo. Então, esse lugar físico construído na cidade do Senhor, no caso construído em Jerusalém, bem no centro de Jerusalém, ele simbolizava o lugar de habitação do Senhor no meio do seu povo. Trazendo para a nossa realidade hoje, nós sabemos, amados, que Deus ele não habita na igreja física. A partir de Cristo, na revelação de Cristo, que é o ápice da revelação das Sagradas Escrituras, nós sabemos que nós passamos a ser o templo do Espírito, o templo do Deus vivo. Isso está no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, quando o apóstolo Paulo diz assim: Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Então, a partir da revelação de Cristo, Deus deixa de estar manifestando a sua presença num templo físico para habitar perpetuamente no propósito original, no propósito verdadeiro da habitação de Deus, que é
habitar no meio do seu povo. Nós temos que entender que esse templo ele era uma alegoria para aquilo que viria a ser concretizado através da obra de Cristo. O Senhor também destaca que o seu templo, né, é um lugar de misericórdia. No versículo 13, nós encontramos o seguinte: se eu fechar os céus, Deus falando, para que não chova, ou mandar que gafanhotos devorem um país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. Salomão ele tinha orado nesses termos, porque Salomão sabia que, pela história de Israel, o povo de Deus constantemente se afastava do Senhor. E que, quando isso acontecia, era necessário que alguém se levantasse, intercedesse a Deus para que o povo pudesse, se arrepender e Deus trazer a restauração. Então, aquele templo passa a ser um referencial do lugar da habitação de Deus e, portanto, também um referencial de um lugar para onde se deveria clamar, para onde se deveria orar nos períodos de juízo, para que o juízo de Deus fosse aplacado e a sorte da nação de Israel fosse restaurada. Amém? Então, amados, trazendo para a nossa realidade nos dias de hoje, nós vivemos um contexto de uma pandemia global, onde surge, com certeza, muitos temores, muitas incertezas. Nós temos ouvido muitas teorias apocalípticas. Um diz, Jesus está voltando. Outros dizem, é o anticristo que está surgindo. Outros dizem que esse juízo ele está vindo sobre as nações porque as nações esqueceram do nome de Deus, blasfemam do nome de Deus. O certo, irmãos, é que nós não temos uma resposta exata para o porquê de Deus estar permitindo que essa situação se abata sobre as nações, venha sobre as nações. Porém, nós sabemos que há um propósito por trás disso. Porém, nós sabemos que Deus ele está no controle dessa situação e que, tanto na vida do ímpio como na vida da sua igreja, ele tem um propósito no meio de tudo isso que está acontecendo. No versículo 14, ele diz o seguinte: se o meu povo, o Senhor dizendo ainda, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar de seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. É interessante, irmãos, que ele destaca aqui o seguinte: se o meu povo que se chama pelo meu nome. É importante que a gente entenda o contexto da aliança e o contexto desse texto em si. Ele está falando aqui ao povo judeu que foi chamado para o Senhor através da aliança com Abraão. Então ele está ali dizendo que ele tem uma aliança com esse povo e que esse povo, através de Abraão, tem também uma aliança com ele. Diz ainda mais que se esse povo se humilhar, ou seja, reconhecer a sua condição humana e frágil perante a poderosa mão de Deus. É fato, e nós vemos isso na história de Israel e até na nossa história mesmo, que todas as vezes que o homem se afasta de Deus, ele se torna arrogante, ele se torna insensível, ele se torna soberbo, ele se torna independente. Então, num período de adversidade, ele acaba, tendo que se dobrar diante do Senhor e reconhecer a sua fragilidade e o poder que está nas mãos do Deus vivo. Ele diz ainda mais que é um tempo de oração, O templo é um lugar de oração. O templo, no caso, era um lugar de oração. Era um lugar onde eles tinham que reconhecer a sua dependência de Deus. Quando eles levavam ali os seus sacrifícios, Quando eles iam ali orar, oravam na direção do templo, que era uma das recomendações que nós vamos ver nos capítulos anteriores, eles estavam declarando assim a sua dependência de Deus, a sua necessidade do cuidado, da provisão, da proteção do Senhor. Buscar a sua face. Eu lembro aqui a palavra de Jeremias, capítulo 29, versículo 13, que diz o seguinte, o próprio Deus dizendo, vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. É interessante, amados, que o templo também era uma referência, como ele era uma referência da presença de Deus, era uma referência de onde se devia buscar a presença de Deus. Quando você lê nos capítulos anteriores, é interessante que depois que Salomão ora, a glória de Deus enche o templo e isso promove um grande mover de adoração no meio do seu povo. Então é interessante que a gente tenha esse contexto em mente. E o Senhor diz que se o seu povo ora, se o seu povo busca, se o seu povo se humilha, automaticamente ele ouve dos céus, perdoa os seus pecados e sara a sua terra. Nós precisamos lembrar, como diz lá em Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, que são os pecados que encobrem o rosto do Senhor de nós, que impedem que Ele ouça as nossas orações. E que quando esse pecado é removido, o favor de Deus volta sobre a vida do seu povo. É importante que nós tenhamos essa
consciência. Contextualizando, nós, amados, somos o povo da nova aliança em Cristo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, aqui ele estava falando para Israel, mas hoje ele fala para nós, que somos, né, recebemos a filiação de Deus através da aliança em Cristo, como diz lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Pedro dizendo: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos o povo de Deus. Nós temos um dono. Ainda que em meio às lutas, que em meio às dificuldades, que em meio às incertezas, nós não podemos nos entregar ao desespero simplesmente porque nós temos um dono. Nós não fomos abandonados. Nós não estamos à mercê das circunstâncias. Tudo que acontece na nossa vida vem da direção de Deus, vem do querer e do propósito de Deus. E Ele sabe por que Ele está permitindo que a gente passe por esse período de dificuldade. Então é interessante isso, irmãos. Nós temos um dono. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Isso deve trazer alento, isso deve trazer consolo aos nossos corações. É interessante que a gente entenda, trazendo para o nosso contexto, o que significa esse tempo de humilhação. É preciso que a gente lembre o seguinte: Tiago, o apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 6 do seu livro, diz assim: mas ele nos concede graça maior. Por isso diz as Escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Um tempo como esse de sofrimento, um tempo como esse de luta, de incerteza, nós nos humilhamos na presença de Deus. Nós devemos nos voltar para Deus e reconhecer a nossa fragilidade, e reconhecer a nossa dependência, e reconhecer que nós não estamos prioritariamente esperando nada de governo, nada das nossas posses, nada dos nossos bens, do dinheiro que nós temos. Nós esperamos do Senhor. Então, se humilhar é reconhecer a nossa fragilidade, é reconhecer que a mão de Deus é poderosa sobre nós. É um tempo também, amados, de clamarmos ao céu. Os dias futuros, eles são incertos, mas nós temos como certa a nossa vitória em Cristo. Então nós precisamos orar, nós precisamos clamar, nós precisamos buscar a face do Senhor. Estamos dentro de um período ideal para isso. Durante esse tempo de luta, nós estamos tendo a oportunidade de rever os nossos conceitos, de rever os nossos valores, de rever a forma como nós nos relacionamos com Deus, a forma como nós nos relacionamos com o nosso próximo. É momento, amados, de nós ansiarmos pela presença de Deus. Nós estamos vendo que tudo aquilo que o homem tanto valoriza, de uma hora para outra ele pode perder. Por isso nós precisamos ter a prioridade correta nas nossas vidas. Por isso, nesse tempo, nós precisamos olhar para Deus e entender que a maior riqueza que nós temos é a presença de Deus. Nós temos que dizer como Moisés disse ao Senhor, quando o Senhor disse para ele que não iria entrar com eles na terra prometida, iria mandar um anjo, ele disse: Senhor, se o Senhor não for, eu também não vou. Porque o mais importante para Moisés era a presença de Deus. Então, essas crises, elas nos fazem lembrar que a nossa maior riqueza é o Senhor. Então é hora de buscar a face do Senhor. É tempo de arrependimento, irmãos. O quebrantamento, ele produz arrependimento. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós começamos a ver a nossa miséria. Nós começamos a ver os erros nos quais nós estamos incorrendo. Nós começamos a ver os caminhos tortuosos que nós estamos seguindo. Nós começamos a ver a forma indiferente como nós tratamos a Deus e a tudo aquilo que está relacionado a Ele. O tempo de sofrimento é um tempo de reflexão. Então que nós possamos aproveitar esse tempo para nos aquebrantar. Que nós possamos aproveitar esse tempo para nos arrepender, irmãos. Para nos voltar verdadeiramente para o Senhor. Eu não vou de forma nenhuma aqui tentar datar a volta do Cordeiro, mas nós não temos dúvida de que essa volta está se abreviando. Então nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar com a nossa cabeça e com o nosso coração na eternidade, irmãos. É tempo de arrependimento. E quando buscamos ao Senhor, irmãos, nós temos certeza de que Ele nos ouve. Nós temos a certeza de que Ele ouve a nossa oração. Nós temos a certeza de que Ele nos perdoa. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de nossa injustiça. Nós temos um Deus amoroso. Nós temos um Deus que permite
que o sofrimento venha, mas que ele age com amor. Eu sei que durante esse período Deus tem agido com juízo na vida do ímpio, mas tem agido com amor e misericórdia na vida do seu povo. Então que nós possamos entender isso, se você orar, se você buscar, independentemente do que você fez, e se arrepender verdadeiramente, o Senhor ele vai te perdoar. E te perdoando, ele vai trazer um tempo de restauração sobre a sua vida. Nós estamos vivendo esses dias escuros, sombrios, difíceis, de incertezas, onde nós olhamos para os lados e vemos toda a segurança dos homens indo por água abaixo. Mas nesse tempo, irmãos, nós podemos nos alegrar, porque eu tenho certeza que Deus ele está restaurando o seu povo, está restaurando a nossa vontade de orar, a nossa vontade de ler a palavra, a nossa vontade de ouvir a pregação, a nossa vontade de se congregar, de comungar com os irmãos, a nossa vontade de sermos pais, mães, esposos, esposas, filhos, filhas, irmãos melhores, vizinhos melhores. Deus está nos restaurando, irmãos. Então nós podemos nos alegrar que no meio de toda essa tempestade, a boa mão do Senhor está conosco. Continuando, no versículo 15 e 16 ele diz assim: de hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. Amém? Uma aliança eterna. Deus, quando estava se direcionando a seu povo, a nação de Israel, ele estava falando daquele templo. Mas aquele templo foi destruído, reconstruído e destruído novamente. Porém, irmãos, nós precisamos entender que aquele templo era uma alegoria do verdadeiro templo que somos nós. E aquela promessa que o Senhor fez ao rei Salomão, ela continua vigente. O Senhor ele continua habitando perpetuamente no meio do seu povo. Leia comigo esse trecho que está na parte B do versículo 20 do capítulo 28 de Mateus, ali no final da grande comissão, quando Jesus diz o seguinte: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A promessa que Deus fez a Salomão, ele continua cumprindo na sua igreja. Nós somos o templo do Senhor. E ainda que a gente passe por tempestades, ainda que o Senhor permita que o nosso barco atravesse tempestades, ele garante que está no barco conosco. Então nada saiu do seu controle. Nós precisamos ouvir as palavras do nosso bom mestre, as palavras ditas aos seus discípulos quando ele acalmou a tempestade, dizendo: tenham fé. Nós precisamos ter fé. Esse é um tempo de nós termos, amados, mais que nunca as nossas convicções, a nossa crença no Senhor fortalecidas, porque Ele está conosco. Amém? Eu quero trazer algumas considerações rápidas, algumas aplicações rápidas sobre o texto que eu acabei de expor. Primeiro, busque a face do Senhor com humildade, oração e quebrantamento. Aproveite esse tempo para buscar o Senhor. Aproveite esse tempo para se quebrantar diante do Senhor. Aproveite esse tempo para fortalecer a tua intimidade com o Senhor. Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai que está em secreto te recompensará. Durante esse período de isolamento, reflita na forma como você tem vivido, nas suas prioridades e se arrependa de tudo aquilo que você tem feito que tem desagradado ao Senhor. Esse é um tempo de reflexão, queridos. Esse é o tempo ímpar que o Senhor está nos permitindo ficar isolados para que a gente possa passar a nossa vida em revista, para que a gente possa avaliar a forma como nós temos conduzido a vida que Deus nos deu, para que nós possamos avaliar a forma como nós temos conduzido nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo. É um tempo de arrependimento, é um tempo de voltar atrás, é um tempo de refazer a caminhada. Aproveite esse tempo. E por fim, tenha certeza que Deus é Pai de misericórdia. Deus não resiste àquele que vem a Ele quebrantado, em humilhação, em arrependimento. Deus restaura a sorte daquele que tem um coração quebrantado, daquele que se humilha na presença dEle. Ore ao Senhor. Eu não sei qual a luta que você está enfrentando nesse momento. Cada um de nós está enfrentando essa crise de uma perspectiva diferente. Mas o certo, irmãos, é que independentemente das lutas que nós estamos enfrentando, nós temos um Deus de compaixão. Nós temos um Deus de misericórdia.
Nós podemos nos voltar para Ele e Ele virá ao nosso socorro, não importa como, mas Ele virá ao nosso socorro. Essa é a promessa do Senhor. Ele vai ouvir dos céus, Ele vai nos perdoar, Ele vai sarar a nossa terra, Ele vai sarar a nossa casa, o nosso casamento, a nossa relação com os nossos filhos. Ele vai cumprir o propósito dEle e nós podemos nos alegrar por isso. Não perca a fé, mantenha a esperança, em nome de Jesus. Eu espero que essa reflexão ela tenha abençoado você, tenha abençoado a tua família. Permaneça firme, não desista porque Deus não desistiu de nós. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Queridos, antes de encerrarmos esse vídeo, eu queria trazer alguns avisos e eu peço que você preste atenção. Em primeiro lugar, eu queria trazer uma palavra em relação a esse tempo que estamos vivendo. Vivemos aí um tempo de conflito, né, de informação. Nós não sabemos ao certo o que fazer, se a gente fica em casa, se a gente sai, se a gente permanece no isolamento, né, se sai da quarentena. O certo, irmãos, é que nós precisamos agir com coerência, precisamos agir com equilíbrio, precisamos seguir as orientações das autoridades competentes, e precisamos, acima de tudo, ter discernimento. Por isso é importante que a gente possa buscar no Senhor a sabedoria necessária para esse tempo. Amém? A nossa esperança, entenda uma coisa, antes de estar nos governos, antes de estar em qualquer outra coisa, a nossa esperança está no Senhor. Então é um tempo de equilíbrio, é um tempo onde precisamos ter calma, onde precisamos agir com coerência, né, para não tomarmos atitudes precipitadas e depois nós venhamos a nos arrepender dessas atitudes. Então a primeira palavra que eu trago nesses avisos é isso. Tenha calma, tenha paciência, que Deus ele vai estar nos direcionando para fazer as coisas certas na hora certa. Em segundo lugar, as orientações a respeito das nossas atividades estão disponibilizadas no nosso site, iceasede.com.br e na nossa página do Instagram e no Facebook. Então você seguindo as nossas redes sociais e se inscrevendo no nosso canal do YouTube e também visitando o nosso site periodicamente, você vai estar sabendo sobre as informações importantes a respeito da igreja nesse período de quarentena. Outro ponto importante, no nosso site, além do contato do pastor Júnior, do meu contato, do contato da igreja, você também encontra as informações relativas aos dados bancários da igreja. Durante esse período, mantenha sua fidelidade na sua contribuição, pois nós precisamos, não é, desses recursos para honrar com os compromissos que, independentemente de quarentena ou não, nós precisamos saudá-los mensalmente. Então nós esperamos que você possa manter a sua fidelidade a Deus também nas suas contribuições. Outro ponto importante, na próxima quarta, a partir das 19 horas, a quarta é o nosso dia do culto de oração, nós vamos estar também disponibilizando uma mensagem e um tempo de oração no vídeo pelos propósitos da igreja e pelos propósitos, né, da nação. Então eu peço que você esteja atento para quarta-feira, você se envolver conosco nessa programação. Nós vamos estar orando, né, no vídeo e você vai estar orando na sua casa. E Deus vai estar ouvindo as nossas orações em nome de Jesus. Então não esqueça, quarta-feira, 19 horas, nós vamos estar disponibilizando uma mensagem e um tempo de oração em vídeo para você. E por fim, aproveite a tecnologia que nós temos à disposição para estar em contato com seus irmãos, para estar reunindo a sua célula. Ontem nós tivemos alguns irmãos que postaram nos grupos da igreja ações, né, usando Skype, onde puderam reunir, ainda que virtualmente, os membros, né, das suas células. Então nós recomendamos que você possa usar o WhatsApp, que você possa usar o Skype, que você possa usar o Zoom, né, que tem uma quantidade maior, envolve uma quantidade maior de participantes, que você possa usar essas ferramentas que estão à disposição para entrar em contato com seus irmãos, se possível para reunir a sua célula, para reunir o grupo que você lidera na igreja, amém? Nós podemos, ainda que não fisicamente, mas nós podemos virtualmente estar em contato uns com os outros e nos fortalecendo na fé. Então aproveite essas ferramentas em nome de Jesus, amém? Aproveite esse tempo, eu enfatizo isso novamente, para estar com a sua família, para se fortalecer na fé, para fortalecer os vínculos, para ter um tempo de comunhão, um tempo de lazer com o seu povo, ainda que com a sua casa, né? Ainda que limitado, mas que você possa aproveitar esse tempo e orar para que o mais rápido possível a nossa vida possa voltar à normalidade. Que Deus abençoe assim você e a tua casa em nome de Jesus. Um grande abraço.